Eu não sei se você viu ontem, na sexta-feira não deu para eu ver, mas ontem, quando eu saí daqui da oração, da consagração, eu fui para casa e cheguei em casa, fui para o quarto, liguei o ar-condicionado e fui meditar e trabalhar e anotar algumas coisas para hoje. E quando eu acabei, nós fomos almoçar e eu liguei a televisão. Eu não sei o que aconteceu na sexta-feira, não procurei ver as notícias da sexta-feira e ouvi que houve muito barraco, muita coisa escandalosa no Senado brasileiro, no Congresso brasileiro. Sexta-feira e ontem, o Brasil e o mundo viram de uma maneira geral e de uma forma prática exatamente o que o apóstolo Tiago afirmou, declarou em sua epístola sobre os seres humanos, sobre os relacionamentos, sobre as relações pessoais. Antes de entrar nessas afirmações e declarações do apóstolo Tiago, eu não sei como você viu isso. Quando eu vejo algum filme, eu deixo a minha mente trabalhando com a palavra de Deus. Para qualquer coisa ali que esteja diferente, eu tenho argumentos, isso está errado, isso não é verdade, isso não... Não, ontem eu não vi na sexta. E aí, ontem, eu fiquei até 8h30 da noite vendo aquilo. Fazendo o quê? Repreendendo palavras mentirosas, pedindo a Deus sabedoria para as pessoas, pedindo a Deus que Deus não permitisse que a mesmice continuasse. Eu passei a tarde e noite clamando, com a minha mão levantava, baixava e falava, e quando eu via alguma hipocrisia, eu repreendia. E como eu tenho agradecido a Deus pelas respostas às nossas orações. Eu pedi várias vezes, não vou citar nomes para não escandalizar ninguém, para não levantar aqui uma sessão de debate, mas eu pedi muito a Deus, não permita. Na sexta-feira eu fui jantar lá com o Felipe e Rebeca, e eu perguntei, e aí, como é que está o Felipe? Eu acho que vai... Tem jeito não, eu falei, não, Deus está no controle, Deus vai mudar este Brasil, Deus está mudando este Brasil, eu creio nisso. Um monte de gente que está indo embora, eu profetizei, um dia vocês vão falar, poxa, o bispo falou isso quando estava ruim. Um monte de gente vai querer morar aqui, vai querer. Porque do jeito que está, realmente não dá vontade nenhuma de morar aqui. Mas vamos deixar e vocês vão ver se eu sou um profeta ou não. E eu passei a tarde e noite sentado ali na frente da televisão. Rapaz, são 81 senadores. Na hora de separação aparecem 82 cédulas. Pior de tudo, teve que um presidente assinar cada cédula. Então, por que assinou 82, se era só 81? Imagina, pense no espírito, isso é um espírito que paira sobre esta nação, da corrupção. Aí se levanta lá uma turma que fala que tem que levantar porque houve fraude e tem corrupção, o outro fala um monte de coisas. E eu falei assim, Tiago tem razão, rapaz. O apóstolo Tiago está coberto de razão.
Então eu quero que você abra a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1. E aí, por que eu trouxe esse episódio do Senado, do Congresso Brasileiro? Porque aquilo é uma escala maior, aquilo ali são os representantes do Brasil, são os representantes dos brasileiros. Aí eu te pergunto, vamos trazendo para uma escala menor, as igrejas, as famílias, os casamentos. Vamos ler aqui o primeiro versículo, capítulo 4 de Tiago, versículo 1, que diz assim: a origem das contendas. Versículo 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos edifique com a pregação da palavra. Vamos nos sentar. Eu vi ali pessoas se comportando como nós devemos nos comportar. Eu vi ali pessoas se comportando como nós não devemos nos comportar. 3 senadores abriram mão da sua candidatura à presidência do Senado. Eles não quiseram briga e eles optaram pela paz e pelo melhor, abrindo mão das suas candidaturas à presidência. A primeira afirmação que Tiago faz, e ele afirma questionando, sabe quando você fala assim: você não está com fome não? Você não está com calor não? Eu sei a resposta. E aí eu falo, você está com calor porque está faltando ar-condicionado, né? E eu estou respondendo com uma pergunta. Foi isso aqui que Tiago fez. De onde, como se ele não soubesse, mas ele sabe. E isso foi escrito para nos ensinar. Então estas afirmações e declarações vêm, através dessas afirmações, declarações e questionamentos, vêm ensinamentos e conselhos para a nossa vida. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está fazendo uma pergunta. Aí ele não deixa ninguém responder, porque não é o caso, mas ele faz a segunda pergunta, que já é a resposta. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Sabem por que vocês brigam? Sabem por que vocês discutem? Sabem por que vocês têm contendas? Por causa de um prazer que está na sua carne, de querer mostrar que você está certo, de querer que as coisas que vocês querem aconteçam. São destas coisas que procedem as contendas, as desavenças, as brigas, os debates que o apóstolo Paulo falou para a gente não debater, não discutir. Mais uma nova geração, mais uma política que existe, nós temos que debater. E aí, caramba, acontece um monte de coisa. Eu acho que a gente tem que dizer: não concordo, não gosto, não quero, concordo, eu gosto. E aí os acadêmicos, os profissionais de jornalismo, pessoas políticas vão dizer: mas o senhor está fora da realidade. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. O apóstolo está dizendo: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? É a nossa carne que nos faz brigar por coisas. É a nossa carne que quer sentir prazer em vingança. E a gente precisa tomar cuidado com isso,
que a vingança pertence a Deus. Eu me vigiei, me policiei, porque senti ira vendo aquele barraco. Gente velha, cabelos brancos, se colocando num ridículo. Mas então como é que tem que ser? Meu filho, eu é procurar Deus, pergunta para Deus. Eu não tenho todas as respostas, não. Mas eu tenho algumas respostas que têm me conduzido a abrir mão de certas coisas. Ao longo da minha vida eu abri mão de algumas coisas. E quero continuar a abrir mão de muitas coisas para não ter que abrir mão da minha paz. A paz é a coisa mais importante para o ser humano. Você quer brigar? Vai brigar com o outro. Hoje eu estou me calando. Aí você vai falar assim, mas ele está velho, 63 anos. Então que maravilha ter chegado a essa idade. Porque isso está me dando maturidade para não gastar minha saliva, para não me enervar com gente insensata. A primeira coisa que ele está levantando aqui são as contendas que geram guerras por causa dos prazeres que militam na carne. As contendas é o estágio número 1. E quando as duas pessoas não chegam a um acordo, elas entram em guerra. Por que os países entram em guerra? Por que inocentes morrem na guerra? Para mim, tinha que ser igual antigamente. O rei Davi estava lá na linha de frente. Eu acho que o seu Bush, não, agora é o Trump e todos os reis, o cara da China, eles tinham que ir lá para a linha de frente. Mas não, eles ficam lá dentro dos palácios, das casas deles, enquanto homens com famílias vão para a linha de frente. Eles discutem, não chegam a um acordo, não abrem mão, ninguém quer ceder. É isso que o apóstolo está falando. Não quer ceder. Casamentos acabam porque um homem e uma mulher não querem ceder. Como é complicado a vida de casado. Deus nunca disse que ia ser fácil. E aí Deus põe pessoas completamente diferentes para que aprendam a ceder, para que aprendam a compartilhar. Dessa vez eu vou ceder porque você tem cedido. Mas não, casamentos acabam por causa de contendas, brigas, viram guerras. Eu achei tão interessante a frase que uma mulher disse para o marido, quando o marido disse assim: eu não quero mais continuar casado, eu não quero mais ter que sustentar você. E ela falou: você não pode fazer esse mal comigo. E ele parou e disse: você não pode fazer esse mal comigo, com os nossos filhos e com a minha família, com os meus pais e com os seus pais. Desarticulou o valentão, porque as pessoas não sabem que guerra não traz paz. Fala isso para quem está ao seu lado. A guerra não traz paz. A guerra mata gente, a guerra destrói. Por quê? Porque existem contendas, começam com contendas. O versículo 2, Tiago diz assim, continuando, olha só: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E aí ele entra na segunda questão: cobiçais e nada tendes. Olha onde a cobiça leva: matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tem, porque não pedis. Então eu chego à conclusão que a cobiça não é a arma para se ter algo, declara Tiago. Eu chego à conclusão que matar e invejar também não são armas para se obter alguma coisa, diz Tiago.
Eu também entendo que viver lutando, brigando, guerreando, não são caminhos para se conseguir bênçãos divinas, diz Tiago. Ah, mas na vida eu me abaixei tanto, eu me humilhei tanto, e olha onde eu cheguei. Então você está incluído aqui. Nada tendes, por quê? Nada tendes, por que não pedis? Então você fez só a primeira parte, você não entrou em contendas, você foi abrindo mão como se uma pessoa sem um projeto, mas você não pediu, você não externou o que está no seu coração. Então ele está falando que as contendas e guerras geram vem por causa dos prazeres da carne. Aí ele diz que a cobiça, matar, invejar, não é a maneira para se obter as coisas. Aí ele está falando, viveis a lutar. Como tem gente vivendo, lutando, brigando, gente barraqueira. No versículo 3, como é que ele diz? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Por que pede mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Então ele está dizendo que, em primeiro lugar, as guerras e contendas, elas procedem dos prazeres que militam na carne. Então significa que a sua carne não está crucificada. Você não é uma pessoa espiritual. Aí ele fala, ao invés de tentar resolver os problemas, você cobiça. E cobiçando você não tem nada. Aí você mata e inveja e nada vai obter. E aí você continua vivendo a sua vida, que ela é curta, lutando e a fazer guerra. E nada vai ter. Porque não é fazendo essas coisas, é pedindo. Mas aí ele diz, mas você pede e não recebe. E você pede e recebe porque você pede mal. Em momento algum eu levantei uma oração pedindo a Deus o meu candidato. Eu nem sei quem é o melhor, eu não posso pedir o melhor. Eu posso pedir a Deus, Senhor, muda o Brasil, acaba com a velha política, acaba com esta corrupção. Eu estou falando de uma corrupção generalizada. Não, a corrupção não vai acabar. Senhor, que as pessoas se comprometam e por um temor e caráter, elas possam cumprir a lei, obedecer, pensar no povo, o qual a elegeu, o elegeu. A gente precisa aprender a pedir, porque tem orações que Deus não responde. E não responde porque a gente está pedindo por causa da nossa carne, não por causa de um todo, não por um bem-estar, não para uma paz. Às vezes para provar que eu tenho razão. E eu estou pedindo algo para que todo mundo me aplauda. E aí eu estou pedindo mal. Porque isso que eu estou pedindo é para esbanjar, como é que diz? Nos meus prazeres. E olha a carne aí gritando e exigindo aplausos e gente do meu lado. Essa é a terceira afirmação, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Quem pede, quando pede e não pede, é porque pede errado, pede mal, exatamente para suprir seus prazeres. Aquele texto, estou com ele na minha cabeça, porque eu estou preparando, o cara estava lá no poço, no tanque de Betesda, há 38 anos, ele estava esperando que um anjo viesse, mexesse, mas esse era o primeiro problema, o anjo tem que mexer a água,
Segundo problema, se o anjo mexer a água, eu preciso de alguém que me jogue, porque eu sou paralítico. Aí aparece um anjo. Aparece o Senhor, não para mexer na água, mas para curar a paralisia dele. E o anjo, que é Deus, o Senhor, pergunta: você quer ser curado? Ah, não é possível, porque eu sou paralítico. A pergunta não foi esta. A pergunta foi: você quer ser curado? Então, esse homem que estava ali, e que eu estou parando para pensar, cara de esperança esse, será? Esperança em quê? Já não era mais na sua cura. Era em aparecer alguém para jogá-lo dentro do tanque. E às vezes o nosso verdadeiro alvo, aquilo que é a maior necessidade, a nossa prioridade, ela é deixada de lado, porque o tempo nos faz pensar que a primeira coisa que a gente precisa é da água movendo, ou do anjo nos jogando, ou de alguém nos jogando. A gente pode ser curado sem entrar no tanque. A gente pode ser curado sem ter que ninguém tenha que tocar em nós. Então esse homem, 38 anos, ficou ali esperando. E quando o objeto de esperança, a pessoa de esperança chega para ele, ele não responde corretamente. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo 4 e 5. Olha a outra afirmação que o apóstolo Tiago faz. Versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é... Mais uma vez ele faz uma pergunta. Aí ele responde: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? Ele está reforçando a afirmação que ele fez. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ponto final. E aí ele levanta a Escritura. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? É em vão? O Espírito tem ciúmes. Essa é a palavra portuguesa usada muito mal para expressar o cuidado, o querer do Espírito Santo perto dele. Quando somos infiéis a Deus, significa que somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Para pensar um pouquinho agora aqui. Os amigos de Deus são pacificadores. Os amigos de Deus são misericordiosos. Os amigos de Deus não arrancam a orelha de ninguém, porque se arrancar, ele não vai aplaudir esta atitude, ele vai colar a orelha do cara que perdeu a orelha, porque você e eu e nós que somos amigos, entre aspas, dele, não deveríamos estender a mão à espada. Está dando para entender? Os amigos de Deus viram a outra face para apanhar de novo. Em momento algum Jesus disse que quando você virar a face, você vai intimidar a pessoa. Ele falou, quando apanhar numa face, no lado, vira outra. Os inimigos de Deus não discutem por causa da capa, entregam a capa. Os amigos de Deus vão andar outra milha. Você quer que eu ande contigo? Eu vou andar contigo. Você quer a minha roupa? Toma a minha roupa. Você quer a minha casa? Você pisou no meu pé.
Eu sou crente, mas não sou bobo. E depois que falaram isso, um monte de crente está indo atrás desse infeliz, contrariando completamente as Escrituras Sagradas, o que Jesus disse. O que nós somos de Deus, amigos ou inimigos? Então o apóstolo Tiago, quando ele fala no versículo 1 sobre contendas e guerras, quando ele está dizendo para a igreja sobre cobiças, matança, invejas, lutas, quando ele fala que nós não sabemos nem falar com Deus, porque se eu não sei pedir, e quando eu peço mal, errado, eu não tenho uma relação com Deus. E aí ele entra na questão da amizade ou da inimizade. As pessoas amigas, elas são informadas pelo amigo. Como eu tenho ouvido do Senhor, você não está agindo corretamente. Você é muito crítico. Quando as coisas não saem do seu jeitinho, você solta uma piadinha. Então, quando nós somos inimigos, e Deus está trabalhando na nossa vida para ser nosso amigo, a gente é questionado. A gente não é questionado para fazer a coisa diferente do que a Bíblia diz. A gente é questionado para fazer tudo aquilo que a Bíblia diz. Então fala, o amigo de Deus é pacificador. Fala, o amigo de Deus é misericordioso. E tem mais nas bem-aventuranças. O amigo de Deus é perseguido, é maltratado, é caluniado. Estão entendendo? Amém. No versículo 6, o que ele diz? Ele está dando agora a solução. Versículo 6, como é que está? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução? Humildade. Mas o problema é que não existe nenhum botão, nenhum interruptor que eu possa apertar para ficar humilde. Eu ouvindo, lendo isso, ensinando, não vai fazer de mim uma pessoa humilde. Amém. Obrigado. E aí, a gente vê Tiago falando que as guerras e contendas procedem dos prazeres dessa coisa chamada carne. Aí ele fala que nós cobiçamos e não temos, matamos, invejamos, porque quando você não quer mais falar com ninguém, você está matando esse alguém no seu coração. Você não precisa puxar o gatilho, nem apontar a arma para ninguém. Assim como nenhum homem precisa se deitar com uma mulher para se caracterizar como um adúltero. Jesus disse, basta você olhar, pensar, ter um pensamento impuro, você já adulterou. Então, quando eu fecho a questão, não quero conversa, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais te ouvir, eu estou te matando no meu coração. E meu coração fica fedorento, porque cadáver fede. E se eu mato alguém no meu coração, eu começo a feder, exalar, não o perfume de Cristo, mas um assassinato que eu cometi, não levando em consideração a ignorância, a intransigência de quem quer que seja. E aí quando ele diz, você ainda foi ensinado a pedir, mas você não recebe. Quantas pessoas têm pedido e não recebem? E não recebem e não vão receber porque têm pedido mal.
E tem pedido mal porque a gente pede não para que haja paz, mas para que o meu prazer, minha vontade, o eu seja satisfeito. E aí ele está definindo tudo isso como uma infidelidade a Deus, uma inimizade com Deus. E aí ele falou, mas antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por quê? A pergunta que não quer calar, como substituir a soberba pela humildade? Como eu deixo de ser este camarada descrito pelo apóstolo Tiago, para me tornar um amigo de Deus? E para ser amigo de Deus eu tenho que ser humilde, mas eu não tenho conseguido ser humilde. Então, como é que eu resolvo essa desgraça na minha vida? Como é que eu tiro essa coisa de soberba, arrogância, vaidade, carne militando com prazeres, querendo que o meu jeito aconteça? Ele responde no versículo 7 em primeiro lugar. Leia em voz alta o versículo 7. Já. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu acho que muita gente entende errado. Tem muita gente se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Porque se você se sujeitar, o que é sujeitar? Significa submeter, fazer com que me torne dependente, submisso. E no dicionário da língua portuguesa, o sujeitar é uma submissão por meio de uma violência ou persuasão. É como está lá no dicionário da língua portuguesa. Aí eu parei para pensar, falei, não, mas a Bíblia não está falando isso. Mas eu parei para pensar, e isso tem a ver, porque muitos de nós não nos sujeitamos a Deus, porque nós não queremos nos violentar, nós não queremos nos deixar persuadir. E ninguém consegue se sujeitar se não se sentir violentado. Porque a nossa carne está acesa, a nossa carne está cheia de vontades, meu pensamento está produzindo um monte de coisas, eu preciso violentar essa torrente de coisas, eu preciso parar, eu preciso deixar me persuadir pela presença de Deus. Você está entendendo? Em segundo lugar, nós substituímos a soberba pela humildade quando nos sujeitamos e nós, versículo 8, leia em voz alta, por favor, versículo 8 de Tiago 4, já. Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Glorificai as mãos. Não, só o vós outros, Chegai-vos a Deus. Muita gente criou uma doutrina de que somos nós que damos o primeiro passo. Errado. É Deus quem dá o primeiro passo. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus está aqui neste momento. A palavra de Deus está batendo em cada coração, em cada mente aqui. A única coisa que você tem que fazer é se deixar violentar, persuadir, se sujeitar a esse Deus que está aqui. E falar para Ele, Senhor, eu me rendo a Ti. Isso é se chegar a Deus. Chegai-vos significa atingir o fim de um movimento. Chegar ao cume da montanha, a montanha já está aqui. Nós temos que nos chegar lá para cima da montanha. A montanha já veio ao nosso encontro. Ela já está aqui.
Fala para quem está ao seu lado, o Senhor está aqui. Mas tem muita gente que só fica lá no pé. Ele quer que você suba. Ele quer que você atinja o topo. Humildade somente é possível quando chegando bem, chegando a Deus. Quando você se deixar sujeitar. Não é ser uma marionete, não. Não tem nada a ver com ser marionete. Tem a ver com ser pacificador, misericordioso, amigo de Deus. Tem tantas coisas para falar para tanta gente que tanta gente não quer ouvir. Eu não posso ficar com raiva desta gente. Está dando para entender? Eu tenho que esperar ela querer. Eu não posso criar guerra com ela, porque na minha carne eu acho que ela tem que vir e me procurar e me perguntar, e ela precisa me ouvir. Ela não precisa. Isso não é ser amigo de Deus. Isso é ser amigo do diabo. Ah, mas eu nunca aprendi isso, porque você nunca leu a Bíblia. Ah, mas eu não concordo com isso, é porque você não concorda com Deus. É disso que Deus fala. É tudo isso que Deus tem falado ao longo do tempo. Vou mandar vocês para o meio de quê? Lobos. Mas como é que ele vai mandar vocês, vai nos mandar para o meio de lobos? Cheio de armação, cheio de armadura, com revólver, com canhão e com metralhadora? Como? Como ovelha. O animal mais indefeso que tem. Dá para entender o que Tiago falou? Em terceiro lugar, a gente substitui a soberba pela humildade, purificando as mãos pecadoras. É isso que está aí no complemento do versículo 8? Purificai as mãos pecadoras. Não está falando assim, purificai as mãos santos do Senhor. Está falando, purificai as mãos pecadores. Nossas mãos se sujam. As mãos significam o agir, fazer, como a gente tem agido, como a gente tem feito. Mas a outra parte do versículo diz, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como tem gente inconstante, gente que o ânimo uma hora está assim, outra hora dobra, outra hora vai para lá, outra hora vai lá, gente que não consegue manter uma constância. Porque não pede para Deus, me ajuda, eu não consigo, eu estou sofrendo, eu estou lutando, eu estou guerreando. Mas ao invés de falar para Deus, sujeitar a Deus, de se chegar para o Senhor, ao invés de purificar as mãos, ao invés de limpar o coração, mas ninguém me ama, porque ninguém gosta de mim, porque... Não é. E se for, é verdade que tu é chato. Eu sou chato. Eu estou exigindo uma coisa que, eu conheço uma pessoa que está me vindo à mente agora. Você perguntar para ela, você der um copo de fel para ela e perguntar, a senhora gostou? Uma delícia! Mas ela não faz tipo, não, gente. Está na alma dela. Dá um cheiro horrível aqui. Eu acho que ela azarrou. Tudo para ela é positivo. E a gente até brinca com ela. E eu nunca ouvi esta criatura falar mal, reclamar, dizer. Aliás, só de uma coisa que ela um dia fez uma observação, para não ser mentiroso. Que eu não vou dizer qual é o caso, que não importa. Aí eu falei assim, eu queria ser assim. Ela é sustentada, ela é suprida, tem quem a leve, quem a traga. Aí quando a família toda vai para a churrascaria, ela está lá, come bem e não paga nada. Ela está sendo suprida, sustentada, Deus está cuidando dela. Não falta nada para ela, ela tem
várias casas para morar, várias casas. Eu já falei até para essa pessoa, se fosse a senhora, cada semana eu ia para casa de um. Eu ainda não vou desistir de fazer isso conseguir isso não. Então, tem gente que o mundo está sempre bonito, está um calor. Ah, não, mas olha a brisa que está sofrendo daquele ventilador lá, aquele ventilador lá da parede, ó. Ela acha que aquela brisa lá é maravilhosa. Em quarto lugar, a gente substitui a soberba pela humildade, conforme ele diz aqui no versículo 9. Como é que está o versículo 9? Já. Afligivos, lamentai e chorai. Rapaz, peraí. Afligir, lamentai e chorai. A aflição, a lamentação, o choro nos leva à humilhação. E geralmente a humilhação produz humildade. Esse é o caminho da humilhação para Deus dar graça. Eu nunca ouvi nenhum pastor convidando, venha para o culto da aflição. Venha que nós vamos ter o culto da lamentação e do choro. Só fala do culto da prosperidade, da cura. E aí as pessoas ficam mais arrogantes ainda, mais soberbas ainda. Está dando para concatenar? Olha o complemento desse versículo 9. O que ele diz? Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então Deus não quer que eu seja alegre. Então Deus não quer que eu sorria. Eu tenho que viver sério. Mas tem uma explicação. Parece estranho este conselho. Mas a gente tem que ver este conselho dentro de um contexto. Esse conselho eu não posso ler apenas converta-se o vosso riso. Você está rindo de quê? Chore! Não. Isso está dentro de um ensinamento. Na hora, parece estranho este conselho. O Tiago está dizendo, transforme o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Mas qual é o contexto? Por que ele está falando isso? Se a gente só falar isso, a gente vai pensar, poxa, Deus não quer a minha alegria, eu não posso rir. Não é isso. Não é. Quando entendemos esta parte do versículo dentro de um todo, dentro de todo o contexto, porque nós estamos rindo e alegres. Por que eu estou rindo e estou alegre se eu estou em guerra e em contenda com alguém? Por que eu estou rindo e alegre se eu cobiço, eu mato, eu luto, eu guerreio contra carne e sangue? Por que eu estou rindo e estou alegre quando eu peço e não recebo? Por que eu estou rindo e alegre se eu não sou amigo de Deus e sou amigo do mundo? Por que eu estou rindo e alegre se Deus está me resistindo e não me favorecendo? Deu para entender? Deu para entender? Tem gente que está em guerra, está em luta, está matando, está com inveja, está sofrendo, está pedindo, não recebe nada e está... E aí o Tiago está falando, ô Iana, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E finalmente a soberba é substituída pela humildade. Quando no versículo 10, o que está escrito aí? Quando nós somos exaltados, a soberba foi substituída pela humildade. Quando nós somos exaltados por Deus, não pelo homem, não pelas coisas. Entenderam?
A Bíblia não se contradiz. Fala para quem está ao seu lado. Se a Bíblia fala que nós temos vida e vida em abundância, isso é uma realidade. Mas quando a Bíblia diz que eu estou com guerras e contendas e lutas e ciúmes e matando, e invejando e isso e aquilo, não é para eu me sentir alegre e nem ficar rindo e nem procurar ouvir piadas para sufocar a tristeza e o choro de uma vida cheia de guerra, de contenda, de inveja, de cobiça, de falta de respostas de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a não continuarmos soberbos. Mas não estamos falando, e Tiago não está falando de uma falsa humildade. Uma humildade visível, que a gente só é quando alguém está vendo ou quando estamos sendo filmados. Mas uma humildade que tem que virar a face, que tem que andar outra milha, que tem que usar de misericórdia, que tem que procurar a paz, o que depender de nós, alcançar a paz. Senhor Deus e Pai, vem nos ajudar, meu Pai. Eu preciso tanto da Tua ajuda, Senhor. Eu quero ceder, eu quero andar outra milha, eu quero virar a face, mas não fazendo isso com raiva. Não fazendo porque está escrito, fazendo porque eu amo fazer. Fazendo porque virar a face, entregar a capa, andar outra milha, não me entristece, não muda a minha alegria, não tira a paz do meu coração. Muito pelo contrário, vou ajudar outras pessoas a terem paz. Vou ajudar outras pessoas a entenderem a verdade, o caminho e viver a vida. Vem nos ajudar. Vem me ajudar. Abençoe cada um aqui, Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui nesta manhã, cada irmão que está no Facebook, na live. Por favor, Senhor, no nome de Jesus Cristo, vem nos ajudar. Vem nos mudar. Vem nos perdoar. E nesse momento em que vamos nos sentar à mesa contigo, que possamos pegar os elementos convictos, pegar os elementos com razão, com raciocínio, com fé. Não participarmos por participar, mas para participarmos para mudar. Não ficarmos estagnados. Por favor, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe até a noite, se Deus quiser.